Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Consciência Leve. O meu nome é Flávia, sou nutricionista e doutora em ciências. Bom, nosso Consciência Leve, nós estamos na seção onde nós estamos falando sobre o cuidado no diabetes, em específico diabetes tipo 2. Já vou começar pedindo para você dar o like aqui, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham essa informação, e toda vez que você dá o like, você informa para o YouTube que esse vídeo tem um conteúdo bom e ele disponibiliza para mais pessoas. E o Consciência Leve dessa semana, nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre o diabetes e como deve ser a alimentação de um diabético. Bom, no vídeo passado a gente falou sobre índice glicêmica e carga glicêmica. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste porque ele é muito importante. Esses conceitos são fundamentais para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de diabetes, muitos mitos, muitas coisas são faladas por aí. E o intuito desse vídeo é então a gente conversar sobre esses pontos. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar é aquela história de quem tem diabético não pode comer frutas, Principalmente as frutas mais doces, melancia, manga, uva, banana, A gente sempre escuta isso no consultório. Bom, então vamos lá, gente, isso é mito, tá? Não existe isso que diabético não pode comer fruta. Até porque o açúcar que tem na fruta é a frutose, E diferente dessa frutose que é adicionada em vários produtos industrializados, essa frutose da fruta pode ser inclusive benéfica para a resposta glicêmica. Então, de onde que vem isso, Quando se começou a estudar o índice glicêmico, se percebeu que algumas frutas tinham um alto índice glicêmico. Entretanto, quando foi se olhar a carga glicêmica, percebeu que a quantidade de carboidrato disponível naquelas frutas era muito baixo e que isso não era o suficiente para aumentar a resposta glicêmica. Então, todas as vezes que a gente falar de resposta glicêmica, eu estou falando do quanto meu açúcar sobe no sangue após uma refeição. Então, é mito. Diabético pode e deve sim comer frutas. Frutas são fontes de fibras, são fontes de vitaminas e minerais que são muito importantes para quem tem diabetes. Banana. A segunda coisa que a gente escuta muito é: diabético não pode comer nada que cresce embaixo da terra. Gente, isso é mito também. Então vamos entender o porquê que você acredita nisso. O que é que cresce embaixo da terra? Batata, inhame, cará, mandioca, cenoura, beterraba, E esses alimentos são fontes de carboidrato. Mas quem diz que diabético não pode comer carboidrato? Na verdade, o que precisa fazer é ter uma combinação, desses alimentos que são fontes de carboidrato. E muitos desses alimentos têm até um índice glicêmico alto, mas tem uma carga glicêmica mediana, Então, como que eu faço para conseguir comer esses alimentos e não comprometer a resposta glicêmica? Eu sempre acrescento junto com aquele alimento que é fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, como por exemplo o ovo, a carne, o leite, o peixe, Ou uma fonte de lipídio, como por exemplo o azeite, as castanhas, e também uma fonte de fibra. É muito interessante, a gente vai entender mais na frente o porquê. Então, não é que o diabético não possa comer carboidratos, Não possa comer nada que come embaixo da terra. Mas é preciso ajustar as porções e fazer uma combinação para que isso não seja um problema para o diabético. Na verdade, a dieta do diabético é a dieta que todos nós deveríamos seguir, porque é uma dieta muito equilibrada, rica em fibras, ricas em minerais e vitaminas e também com baixo teor de açúcar. Olha, eu gosto de mandioca frita, por exemplo. Nossa, a mandioca cozida é muito boa. E tem farinha de mandioca. A terceira frase que a gente escuta muito, O açúcar pro diabético é como se fosse um veneno. Bom, apesar de eu não gostar dessas frases sensacionalistas, ela tem um pouco de sentido. Por quê? O açúcar, e principalmente o açúcar de adição, independente se é o mascavo, se é o demerara, se é o açúcar branco, ele tem uma digestibilidade muito rápida, Ele é digerido e absorvido muito rápido pelo nosso organismo, o que faz com que tenha, um pico glicêmico muito alto, A resposta glicêmica é muito alta, o açúcar no sangue sobe muito rápido. E isso é prejudicial para o diabético, por quê? Porque o diabético, e o diabético do tipo 2, a insulina dele não funciona direito, então ele não consegue colocar aquele açúcar direito para dentro da célula. Então, quando eu consumo alimentos que tenha esse açúcar, o açúcar branco, ou até mesmo
um açúcar mascavo, acontece isso, né? Eu tenho essa resposta glicêmica muito elevada e isso é prejudicial. Por quê? Porque quando eu não tenho um controle na minha glicemia, isso pode prejudicar a minha vista, pode prejudicar os meus rins, pode prejudicar até mesmo meu sistema nervoso, né? Porque a gente fala, começa a perder a sensibilidade, o tal do pé diabético. Então, é muito importante que quem tenha diabetes limite ao máximo o consumo de açúcar. Na verdade, eu prefiro dizer até que não consuma. Por quê? Porque tem muitos alimentos que têm açúcar que são escondidos, que a gente não sabe, principalmente alimentos industrializados. Então, eu aconselho todos os diabéticos a sempre lerem os rótulos dos alimentos industrializados, porque às vezes uma bolacha de sal ou um produto de sal vai ter ali um pouco de açúcar escondido na sua formulação. Então, realmente, para quem tem o diabetes, o ideal é que utilize adoçantes ou então utilize de frutas para adoçar. Por exemplo, eu vou tomar um iogurte natural, coloque uma fruta, uma banana, um mamão, alguma coisa que ajude a adocicar. Mas eu gostaria de ressaltar que mesmo num plano alimentar de um diabético, a gente pode ter ali 10% do valor calórico total vindo do açúcar. Então não é que nunca mais vai poder provar algo doce, é que isso realmente precisa ser muito bem controlado para não ser um problema para o diabético. Vocês terráqueos devem estar acostumados a comer isso, mas para mim é uma comida com sabor desconhecido que eu não consigo nem adivinhar. Pudim! Até o nome já faz parecer que é delicioso! Uma outra coisa que se escuta muito, que as fibras auxiliam no controle glicêmico. Sim, gente, as fibras, principalmente as fibras solúveis, elas atuam de maneira muito favorável no controle glicêmico. Isso por quê? Porque as fibras solúveis, elas têm a capacidade de reter água e aí elas vão formando um gel e esse gel dificulta a ação das enzimas. Se eu dificulta a ação das enzimas que fazem a digestão, essa digestão é mais lenta, a absorção é mais lenta e, consequentemente, quanto o açúcar vai subir no meu sangue, é também mais lento. Então, as fibras solúveis são muito interessantes e não só pensando na glicemia, mas também para reduzir o colesterol e muitas vezes ajuda aí na saciedade, dando uma maior saciedade. Aí vocês podem me perguntar, né? Mas então, já que eu tenho a fibra solúvel e insolúvel, quais são as principais fontes de fibras solúveis que vão ter esse efeito de retardar a absorção da glicose, do açúcar, do carboidrato no nosso organismo? Bom, eu tenho vários exemplos. Eu tenho o bagaço das frutas cítricas, eu tenho a maçã, eu tenho a aveia, que é uma excelente fonte de fibras solúveis, aí especificamente em uma quantidade ainda maior, o farelo de aveia, a cevada. Eu tenho também a linhaça, a chia, as leguminosas, né? Então, feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha são excelentes fontes de fibra solúvel. E eu gostaria de chamar a atenção para o psyllium, né? O psyllium é uma das principais fontes de fibra solúvel que a gente tem. A gente encontra em quase todos os mercados, né, de produtos naturais. E você pode adicionar na sua preparação, que não altera o gosto em nada. Então, você pode colocar na massa de uma torta, você pode colocar na panqueca, você pode colocar no quibe, você pode colocar em qualquer receita que vai auxiliar nessa redução da resposta glicêmica. Bom apetite! Um outro fator que a gente escuta muito é sobre a ordem dos alimentos, ele altera essa resposta glicêmica. E sim, gente, isso é uma verdade. E de onde que saiu essa hipótese? Saiu lá do Canadá em 1988 através de um estudo onde eles observaram que quando as pessoas tinham um jantar com baixo índice glicêmico, no dia seguinte a resposta ao café da manhã era muito melhor, quando eu penso na resposta à insulina e nesse controle glicêmico. E a partir disso começou-se a pensar nas ordens dos alimentos, em que os alimentos eram ingeridos. Em 2015 foi publicado um artigo com pessoas que têm diabetes tipo 2, que os autores observaram que quando as pessoas comiam os vegetais e a proteína antes do carboidrato, eles tinham uma resposta glicêmica melhor. E aí você pode falar assim, Flávia, mas é um pouco desagradável, né? Se você pensar no almoço, primeiro eu vou comer a salada e a carne, aí depois eu vou comer o arroz e o feijão separado, ou então só o macarrão, né? Mas aí a gente tem uma
outro estudo em 2010 que mostrou que quando eu como a salada 15 minutos antes da refeição, a resposta glicêmica é melhor. Então eu acho que esse é um dos principais pontos chaves, né, quando a gente fala da alimentação do diabético. O primeiro é a variedade. Eu preciso sempre estar mesclando um carboidrato com uma proteína, com um lipídio, né, com uma fonte de gordura e também com uma salada, com fontes de vegetais para ter as fibras juntos. E outra coisa é sempre tentar comer os vegetais antes da refeição principal. Isso vai facilitar com que você tenha um melhor controle glicêmico. Et voilà! What? Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês, né? Tentar desmistificar um pouco de tanta coisa que se fala quando a pessoa tem diabetes, né? Acaba tendo uma carga maior do que precisa ter. Se a pessoa souber combinar os alimentos, ela acaba comendo um pouquinho de tudo, né? Então, o diabético não precisa parar de comer fruta, não precisa parar de comer aquelas coisas que crescem embaixo da terra. Precisa sim tomar cuidado com açúcar. O açúcar não é indicado para quem tem diabetes e investir bastante aí nas fibras porque elas ajudam no controle glicêmico. Um forte abraço para todos vocês. Peço para vocês darem um like, compartilharem e se inscrever aqui no canal.